Julho é o mês que celebramos o protagonismo das mulheres negras na luta, nas lutas, né, no plural, nas conquistas e também a força de quem transforma realidades todos os dias. Mas também é um momento de reflexão. A gente sempre tem que parar para refletir, analisar o cenário, o contexto. E apesar dos avanços, as mulheres negras ainda enfrentam desigualdades no mercado de trabalho, na política, na cultura, na educação e em tantos outros espaços de decisão. No Empoderação de hoje, vamos falar sobre representatividade, pertencimento, memória, território e sobre como mulheres negras seguem escrevendo novas histórias para as próximas gerações. Fica aqui comigo. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. A nossa convidada de hoje é Beatriz Novelino. Seja muito bem-vinda, Beatriz. Obrigada. A Beatriz é produtora cultural formada pela UF, com mais de 14 anos de experiência em produção executiva e audiovisual, e ela atua no planejamento estratégico de projetos voltados à territorialidade, patrimônio, educação e pertencimento étnico-racial, sendo reconhecida pela Alerj por sua atuação em defesa dos direitos das mulheres negras. Muito, muito obrigada mesmo por ter vindo aqui conversar conosco. Eu que agradeço pela participação, pelo espaço. Beatriz ou Bia? Porque no teu Instagram Bia, pode chamar de Bia, pode chamar de Bia. Porque aí fica mais fácil para as pessoas reconhecerem, Sim, identificarem. Bia, eu já fiz a apresentação aqui de acordo com a mini bio que você mandou, mas eu sempre peço para que as nossas convidadas, elas se apresentem, né? Elas se mostrem e digam como é a trajetória delas, a vida pessoal, profissional, tudo resumidinho. Eu sei que é difícil, mas de maneira reduzida, como acontece essa conexão que culmina aí na luta pelos direitos das mulheres, né, também pela questão racial. Então, eu sou Beatriz Novelino de Souza, eu tenho 33 anos, eu sou formada em produção cultural pela Universidade Federal Fluminense e eu gosto muito de falar da minha formação porque foi no espaço da universidade pública em que eu entendi qual era o papel da minha negritude, da minha existência no campo social. Então, assim, eu fui fazer produção cultural porque eu era viciada em música e eu queria, assim, quero trabalhar com as bandas que eu gosto, quero trabalhar no Rock in Rio. E aí, na primeira semana de aula, eu me deparei com matérias, né, que falavam sobre sociedade, que falavam sobre etnocentrismos, e vários outros assuntos que começaram a me fazer pensar um pouco mais sobre o mundo e abrir muito o meu leque do que a produção cultural poderia servir. E aí, logo no início do meu processo de trabalho, eu fui trabalhar na produtora que eu trabalho hoje, Estúdio Umbaracá, e eu comecei a trabalhar com exposições e com o Rolê Carioca, que é o projeto que hoje eu falo que é o meu filho e que caminha muito junto do que eu acredito enquanto sociedade. E assim, eu falo que eu tenho o privilégio de trabalhar com uma coisa que eu amo e que eu acredito. Então, eu pude juntar um pouquinho da minha curiosidade de saber mais sobre história, saber mais sobre personagens, de ser uma pessoa curiosa, entender o meu caminhar pela cidade com essa curiosidade de querer descobrir mais do nome das ruas, das praças, e poder pesquisar isso a fundo e trazer à tona histórias que nem sempre estão contadas, né? Que estão fora da história dita oficial. Então, além disso, eu nasci num sábado de carnaval e eu brinco que isso veio no sangue porque eu sou completamente apaixonada por carnaval. Eu atuo também de forma paralela nos coletivos de carnaval de rua da cidade e tudo isso traz muito uma raiz, né, da cultura popular, de como essa força que é criada pela população, muitas vezes em momentos de dor e muitas vezes em momentos de criar formas de resistência, me ajudaram a ter um olhar mais amplo, né, para a sociedade e a pensar o que eu quero fazer da vida. Eu quero pesquisar e tentar aproximar essas manifestações, essas histórias das pessoas. Então, assim, a minha trajetória está muito ligada a isso. A gente está, né, a temática principal aqui é o Julho das Pretas, que abarca tudo isso que você trouxe, porque a gente está falando de mulheres, né, e da potência e da capacidade de construção e transformação delas. O Julho das Pretas, na sua visão, é muito focada na questão cultural e também territorial, né? É uma data simbólica ou é um movimento político, um movimento de reencontro, um movimento de resistência? Eu acho que é ambos, assim. Eu acredito muito que o simbolismo é importante,
Mas eu acho que a gente precisa trazer isso para a prática, né, para execução. Então eu acho que é um movimento, porque a gente vê no Julho das Pretas diversos coletivos, diversos grupos na cidade que conseguem se organizar para propor ações, assim como você tem um podcast, assim como tem rodas de conversa acontecendo, tem eventos que mesclam, né, todas essas manifestações culturais que muitas vezes nascem a partir da mão de mulheres. A gente tem também discussões na academia, né, que nesse mês vem mais à tona. Então eu acho que para além do simbolismo, a gente tem sim um movimento que precisa ganhar cada vez mais força, precisa de fato se tornar algo no calendário das pessoas para além das mulheres pretas, porque eu vejo que ainda é um mês de celebração, de reflexão, como você falou, que ainda está muito só nos núcleos das mulheres negras, né? Mal os homens negros estão falando sobre isso. Então eu acho que a gente precisa transformar isso numa coisa para além do simbólico, para de fato estar no calendário da cidade, por exemplo. Achei interessante essa sua fala sobre o simbolismo, né? Porque, na minha visão, é exatamente isso. Ele existe para poder formalizar, digamos assim, institucionalizar algo em que as outras pessoas que são abarcadas por aquilo dali usam para poder fazer acontecer, fazer as ações acontecerem, movimentos, enfim, aí dos vários segmentos. Mais recentemente eu conversei com duas pessoas de Barra do Piraí, duas mulheres de Barra do Piraí, a Clara e a Juliana, que usaram esse momento para fazer uma atividade religiosa, né? Aliás, um ativismo religioso na comunidade, lá no bairro, perdão, na cidade de Barra do Piraí. E aqui a gente está falando de cultura de pertencimento. Essas manifestações, essas expressões, elas conseguem ir para fora dos seus grupos, das suas bolhas, né, que é o termo que a gente usa atualmente? Então, eu acho que isso é complexo, principalmente quando a gente fala aqui de Rio de Janeiro, de algumas manifestações específicas, porque, por exemplo, a gente tem o samba, né? O samba não seria nada sem as mulheres pretas. E aí, a gente pode ver que vai ter alguma movimentação de algum coletivo que vai exaltar o Julho das Pretas, que vai trazer discussões, que vai trazer rodas de conversa, vai trazer tudo. Para maior parte da população, as pessoas só vão no samba que vai encerrar essa movimentação toda. E aí a gente consegue furar um pouco da bolha, mas a gente está conseguindo levar toda essa discussão, toda essa reflexão para esse resto da galera, ou a galera só aproveita a manifestação cultural, digamos assim, final, sabe? Uhum. Então eu acho que ainda é uma complexidade e nem sempre a gente consegue levar isso para fora dessa bolha. Eu ainda espero ver mais disso acontecer. Eu aproveito que a gente está falando aqui, quero fazer um convite para as pessoas para o Festival de Benguela, que está dentro da comemoração, né, do Julho das Pretas, que também é o Dia Nacional de Teresa de Benguela, que vai ser realizado no dia 25, lá no Mucab, está sendo idealizado pela Marcele Oliver, pelo Instituto Avança Negra. Não sei se você conhece. Conhece? Então, vai ter gastronomia, vai ter expositores, vai ter DJ Bieta, vai ter arte, música preta, espaço para as crianças. Isso me atrai muito, né? Porque eu tenho criança, então é importantíssimo. Isso é essencial para o empoderamento das mulheres pretas, né? Porque quando elas não podem levar as crianças, elas não podem ir. Elas não vão, é isso. E tem também convidados especiais. Eu sou uma delas, estou me colocando aqui como especial, mas sou uma das convidadas. Tem a Preta Finanças, enfim. Vai ser um evento muito rico, um evento de muito conhecimento, de muita troca de conhecimento. Eu espero muito a sua presença lá. Leva toda a família, porque vai dar para passar o dia lá no Mucab, que é aqui na Gamboa. Dia 25. Dia 25. Eu vou. Convidadíssima, tá? Estarei lá. Espero lá, Estarei por favor. lá. Depois eu passo direitinho qual vai Pode ser deixar. o cronograma. E aí tem um evento como esse. Esse é o segundo que eu participei do primeiro. Eu fui até homenageada, né, junto com outras mulheres, lá que a Marcele Oliver fez. Tem esse agora. E aí a gente tá ali entre nós, naquele grupo de mulheres. Mas você extravasar isso, como você que lê, estuda, entende território, como você entende que a gente consegue ir para fora, ampliar essa discussão, ampliar a vivência, ampliar essa troca? Então, a gente estava falando, né, um pouquinho antes sobre a questão do mestrado e tudo mais, e eu acho que assim, a comunicação é uma ferramenta essencial para isso. E aí, voltando a falar um pouquinho do Rolê, né, que é o projeto que eu trabalho hoje, o Rolê ele surgiu há 14 anos, ano que vem a gente faz 15 anos, com passeios guiados pela cidade, porque a gente entendeu, a gente tinha um outro projeto, fizemos um roteiro para visitar essas intervenções urbanas que o outro projeto tinha realizado, vimos que o público gostou e a gente percebeu, poxa, as pessoas querem caminhar pela cidade e
conhecer mais do próprio bairro, porque às vezes, assim, você sabe o nome da sua rua, sabe por que ela tem esse nome? E muitas vezes as pessoas não sabem. Então, o rolê foi desenvolvendo, hoje a gente tem várias ações para além dos passeios, e a gente começou a entender que, assim, o convite para as pessoas é importante, né? A gente vive no Rio muitas barreiras geográficas e muitas barreiras simbólicas. Muita gente que não pega o trem, porque, o trem é perigoso, porque, é muito longe, porque demora. E assim, não romantizando, né, a questão da dificuldade do transporte público, claro. Realmente. Sim, mas as pessoas deixam de conhecer histórias riquíssimas de outros bairros porque não querem romper essa barreira simbólica e geográfica. Então, assim, a gente fez um rolê em Bangu há 10 anos atrás. E aí uma senhorinha parou pra gente e falou assim, poxa, a primeira vez que eu vejo meu bairro na página de cultura e não na página policial. Então, assim, quando a gente... Ela estava participando, ela era moradora de Bangu. Tá. E ela não sabia das histórias de Bangu, gente. A gente fez o último rolê, foi em Bangu agora também, no mês passado, para falar de Copa do Mundo. O futebol no Brasil começou ali em Bangu. E a gente tava falando de futebol, de Copa, disso, daquilo, e ninguém olhou para um bairro que é riquíssimo e que tem essa história importantíssima para nossa cidade. Então, eu acho que quando a gente convida, mostrando que tem um pouco mais de história ali, que a questão do empoderamento feminino preto não é uma questão que só melhora a vida das mulheres pretas, é uma coisa que mexe, né, com toda a estrutura, como diz Angela Davis, assim, isso é importante para todo mundo, que a gente precisa mexer nas estruturas, a gente precisa abrir mais espaços e ouvir mais essas vozes. Isso vai ser bom para a sociedade como um todo, né? Fora as pessoas que se beneficiam desse silenciamento, e a gente não quer que elas se beneficiem. Continuem se beneficiando. Então, eu acho que o rolê me ensinou muito a isso, assim, a descobrir histórias ocultas pra gente melhorar a nossa própria percepção da gente com o nosso território, com a nossa sociedade. Então, assim, hoje eu tenho muito mais orgulho de andar por onde eu moro, porque eu conheço um pouco mais da história. Onde você mora? Eu moro na Glória, e é uma questão complexa, porque a Glória tem esse nome em cima de um genocídio indígena. Mas eu tenho orgulho de andar lá porque eu sei a história indígena que ocorreu ali, que existiu ali. E a gente pensa em formas, né, de fazer intervenções, de trazer essa história mais à tona. Então, eu passei a conhecer diversas mulheres da história do Rio de Janeiro, de mulheres pretas que não são tão conhecidas. Então, assim, ou conhecer mais a história de mulheres que a gente conhece de nome e até perguntar onde é que elas estão no resto da cidade, sabe? Hoje, depois daqui, eu vou fazer um rolê na Pequena África, com um grupo que pediu pra gente fazer esse rolê personalizado pra eles. E aí, a gente vai passar, né, pela estátua da Mercedes Batista, que tá ali no Largo São Francisco da Prainha. É uma história maravilhosa. Um dia a gente tava fazendo um rolê lá e passaram ex-alunas da Mercedes, e elas falaram, a gente tá comemorando o aniversário de uma de nós, e a gente sempre vem aqui dar oi pra Memê, que era como ela chamava a Mercedes. E aí, a gente contando nessa história que, assim, é lindo que a gente tem essa estátua da Mercedes ali. Mas a Mercedes tem essa história profundamente ligada ao Teatro Municipal. Por que ela não tem uma estátua em frente ao Teatro Municipal? Porque as pessoas ainda querem restringir parte da história negra a um território negro, sendo que o Rio inteiro é negro. Então, descobrindo mais dessas histórias, criticando mais essas histórias e podendo pensar mais sobre elas, eu consigo vislumbrar uma possibilidade de cidade que tem esse empoderamento das mulheres negras à vista de mais pessoas. Então, eu acho que essa é uma forma com que a gente consegue furar a bolha, sabe? Trazendo essas histórias à tona, conversando sobre elas e mostrando que trazer elas à tona beneficia muita gente. O que me chamou a atenção, né, do rolê, é isso que você tá colocando, começou a colocar aqui pra gente, que é o conhecer a história dos lugares, e aí você passa a conhecer a sua própria história, né, você que é morador dali, e também das pessoas que de alguma forma fizeram com que aquele espaço fosse relevante, né, tivesse protagonismo também. E aí a gente passa pela história das mulheres pretas. A partir disso, pelo que você conhece o território, que o rolê já te proporcionou, né, o seu próprio conhecimento, seu estudo, qual é o bairro que mais te chama a atenção no Rio de Janeiro, voltado para o protagonismo das mulheres pretas? E aí pode ter sido lá atrás, ou pode ser algo recente também.
Olha, isso é bem difícil, porque eu acho, assim, o rolê, ele tem uma metodologia que a gente faz, né, os passeios sobre os territórios, a gente faz passeios temáticos. Então, assim, a Cinelândia, por exemplo, é um lugar que a gente já foi várias vezes, com abordagens diferentes. A gente já falou de memória e resistência LGBT lá, a gente já falou sobre as 7 artes na cidade, a gente já falou sobre cinemas de rua. Então, é um rolê que eu falo assim, a gente pode ir lá todas as vezes e sempre vai ter uma camada nova de história pra gente trabalhar. Mas quando a gente fala de mulheres negras, eu gosto muito de falar ou da Pequena África, né? Eu acho que não dá para fugir disso, porque realmente ali foi um ponto de partida para que a resistência negra fosse se enraizando por toda a cidade, né? E aí hoje a gente já tem algumas pessoas falando de vários conceitos de várias pequenas Áfricas. E aí o outro bairro que eu ia falar é justamente Oswaldo Cruz, que é um rolê que a gente começou a fazer não em contraponto, mas paralelamente à Pequena África, justamente entendendo que hoje já tem muita gente visitando a Pequena África, a gente tem muitas instituições locais da Pequena África, né? A gente tem o Instituto Pretos Novos, a gente tem a Casa da Tia Ciata, a gente tem o Mucabe, a gente tem o Instituto João Alabá, fazendo roteiros, fazendo as suas próprias visitas com seus próprios olhares. E em Oswaldo Cruz, a gente já pega um pouco desse momento em que todo esse núcleo negro da cidade foi se espalhando, né, para os subúrbios. E, na verdade, eu vou falar de Oswaldo Cruz e eu vou falar de um rolê que a gente chama de rolê visita, que a gente vai numa instituição, que é o Museu do Samba. E que, pra mim, é um dos museus, assim, que as pessoas precisam visitar, porque a gente fala ali da história do Morro da Mangueira também, né? Que é um grande exemplo dessa criação das favelas. Então, a gente fala muito da construção do trilho do trem e dessa disseminação da população negra, das histórias e das do culturas. Cartola? Isso, que é o antigo Museu na Cartola. Visconde de Niterói. De Niterói, exatamente. É bem pertinho da quadra da Mangueira. Pertinho do trem, da praia. Exatamente, Dá do pra trem, pegar o metrô, também. uma mandadinha rápida. Vale muito o rolê lá, vale muito a visita, porque é um museu, e é um museu que ele tem o acervo dele é dos próprios sambistas, né? Então, você chega lá, você vê roupas da Alcione, você vê o pandeiro do Bira Presidente, eles têm muitos registros de áudio, né, dos sambistas, e ele mostra justamente como o samba, que hoje talvez seja o marco cultural do Brasil mais conhecido, né, assim, mais exportado e tudo mais, ele vem da mão de pessoas. E de pessoas que muitas vezes não têm os seus nomes valorizados. Então, assim, lá tem uma exposição, eu acho que ainda está em cartaz, a exposição sobre as mulheres do samba. E aí eles falam desde Tia Ciata e Alcione, que são nomes conhecidos, até das cenógrafas, das costureiras, das aderecistas. E é uma exposição belíssima e que muda um pouco, né, a nossa relação de entender que toda essa festa do carnaval, os desfiles na Sapucaí e tudo mais, tem as mãos de milhares de mulheres. Então, eu acho que o Museu do Samba e Oswaldo Cruz têm essas histórias de mulheres pretas muito bem cartografadas, assim, né? Merecem ainda mais visibilidade, mais atenção. Tem uma pesquisa do Instituto Courtney para Globo, se eu não me engano, que é uma pesquisa de 2023, que a gente usa muito ela no rolê. Inclusive, quando a gente leva o rolê para fora do Rio, eu falo, gente, peço licença que não quero ser a sudestina que chega achando que sabe mais da história da cidade de vocês do que vocês mesmos, mas é uma pesquisa que, para mim, ela marca muito tudo isso que eu falei agora, que ela fez um apanhado da quantidade de monumentos que existem na cidade, monumentos oficiais, né, da cidade. E, se eu não me engano, eram 364. Eu sou muito ruim de número, mas... E aí, só 10%... Sou jornalista. Cerca de 300. Pronto, resolvido. De monumentos oficiais, só 10% representavam pessoas negras. E desse número, só 3 eram de mulheres negras. Aí a gente já sabe que esse número já mudou, porque instalamos, né? A gente tem instalado agora a Marielle aqui no Buraco do Lume e a gente tem a Preta Gil na praia. Mas... E assim... de 300 e tantos, só 10% são de pessoas negras e só 3 eram mulheres, é muito desigual, sabe? Quando a gente pensa na importância que as mulheres tiveram para a construção da nossa sociedade, isso é muito, muito desigual. E aí, assim, se a gente for falar de pessoas indígenas, nem entram nessa pesquisa. E são... Pessoas indígenas ainda têm a questão de que elas são representadas como o índio, né? Elas são totalmente objetificadas, assim, dessa história. Na própria Cinelândia, na própria
Praça Tiradentes, a gente tem aquela imagem do Dom Pedro, cercados de indígenas, cada um representando um território, uma parte do território nacional, só que eles não têm nome, eles não têm etnias. Então, assim, essa falta de representatividade visível na cidade atrapalha muito com que a gente consiga empoderar crianças, jovens, até senhoras, né? Assim, pessoas mais velhas que não tiveram, talvez, na educação, o que elas viram de negritude nas escolas? Escravidão, zumbi, pronto, acabou. E aí a pessoa negra nunca mais esteve presente na história. E não é a realidade. Antes de eu passar para a próxima pergunta, eu queria que você falasse de Oswaldo Cruz para a gente fazer jus, porque você super falou de Mangueira, né? Eu comecei a falar. Então, Oswaldo Cruz tem essa história, né, assim, foi um engenho muito grande, né? Tinham muitas fazendas de engenho, etc. E aí, com a chegada do trem e a ida da população, né, para a formação do subúrbio, foi nos quintais. Assim como a gente tem a história de Tissiata, que é a mais conhecida, talvez foi nos quintais de mulheres em que as manifestações afro-religiosas se fortaleceram, os sambas começaram a surgir, o iniciozinho ali do que hoje são as escolas de samba começaram a existir. Então a gente tem a Tia Surica, por exemplo, como uma figura contemporânea nossa, né? O que é muito legal também da gente poder celebrar essas pessoas em vida. Então a gente tem algumas histórias, a gente nesse roteiro nosso, a gente visita a quadra atual da Portela e a gente visita a Portelinha, né? E a gente pode ouvir falar de outras personalidades, de outras mulheres que foram importantes para a formação da escola. E aí, assim, esse ano a gente tem um enredo, né, falando do monarco, só que a gente tem muitas mulheres que foram essenciais para essa construção da escola também. Eu queria que você falasse agora. Eu tô curtindo muito, espero que as pessoas que também estão nos acompanhando também estejam curtindo, porque é isso, passamos a conhecer um pouco mais da história do Rio de Janeiro através aí da história das mulheres. E quando vocês levam essas pessoas para esses passeios, né, qual que é o principal impacto? Como elas... As que são do Rio mesmo, né? Não tô falando aí de visitante, turista, não. Sim. Quem é morador do Rio, que vai visitar ali o seu bairro, conhecer o seu bairro de outra maneira, qual é o impacto que isso gera? Principalmente quando traz a história de mulheres que foram representativas naquele lugar. Então, a gente percebe muito essa questão da autoestima do morador mesmo. Isso muda bastante, assim. A gente fez um rolê em Realengo e aí tinha muito desse papo, assim, dos moradores falando, cara, eu moro aqui há 40 anos, há 50 anos, nunca tinha ouvido falar dessa história. E as pessoas passam a entender que a gente tem uma ideia hoje de que o espaço público não é de ninguém. O que é privado a gente respeita porque é de alguém e o que é público não é de ninguém. E é justamente o contrário. E é isso que o rolê propõe quando a gente ocupa uma parte da cidade com essa caminhada. Então a pessoa passa a entender que, poxa, Realengo foi esse exemplo. A gente tem um viaduto cultural de Realengo, a gente tem praças. Por que não ocupar esse espaço, sabe? As praças foram feitas para serem um lugar de encontro. Por que não começar a ocupar essa praça? Uma cidade ocupada é uma cidade mais segura, uma cidade mais viva. Então a gente percebe que as pessoas elas saem do rolê com uma intenção de olhar para esse espaço com um pouco mais de carinho, com um pouco mais de possibilidade, sabe? Deixa de ser o lugar que ela vai atravessar para ir trabalhar, para pegar o metrô, para pegar o ônibus, e ela passa a olhar para lá e falar, eu conheço um pouco mais daqui, eu vou me sentir um pouco mais segura, eu vou me sentir um pouco mais pertencente a esse lugar, né? A gente fez um rolê no Museu Nacional poucos meses antes do incêndio. E aí uma senhorinha virou para uma das professoras do rolê e falou assim, eu venho na Quinta da Boa Vista desde que eu sou criança, eu nunca tinha entrado porque eu achei que só podia entrar quem fazia faculdade. Porque, assim, é um lugar, né, imponente, para pessoas que não têm conhecimento, não é um lugar tão atrativo. A gente, aqui pelo centro, a gente tem diversos prédios super imponentes, e você vai, o que é isso? Não sei, é um negócio ali, Você passa também ali, nunca... Passa um celular o tempo inteiro, então, assim... eu vejo nesses anos todos de rolê que realmente esse movimento de você conhecer um pouco mais do território te traz uma nova forma de vivenciar, de experienciar ele, assim. Muitas vezes eu me sinto muito mais segura nos bairros que eu vou, assim, depois que eu conheci um pouco mais da história, que eu pesquisei, que já teve rolê. Eu sei falar sobre os lugares, então, assim, às vezes estou numa mesa com os amigos, com o bar, trago alguma curiosidade, trago um assunto. A gente começa a entender um pouco mais das disputas políticas, né, que existem. Então, assim, agora a gente vai vivenciar um outro momento da cidade com toda essa transformação da Praça 11, que está muito embasada na questão cultural, inclusive.
E é ótimo que se pense, né, em fazer um bairro, uma área com mais mobilidade urbana a pé, que tenha essa biblioteca que eu tô, assim, ansiosíssima para que ela seja inaugurada. Vai demorar Mas um pouquinho, vai demorar. espere, aguarde. Vai demorar um pouquinho. Mas, ao mesmo tempo, a gente vai falar. Não tem como não falar de remoção, do impacto disso nos moradores atuais, de como da gentrificação. Então, assim, conhecer mais da história da cidade faz a gente se relacionar de uma forma totalmente diferente com ela. Isso, pro bem, pro mal, às vezes é complexo, mas é uma realidade. Todo mundo sai de alguma forma impactado e as mulheres saem muito mais empoderadas, assim. O rolê, como ele é gratuito, livre de inscrições, a gente tem um público muito versátil, assim. Tem rolês que vai um público mais velho, tem um rolê que vai uma galera mais nova. A questão entre mulheres e homens, eu acho que é bem dividida ali, mas é muito legal, porque as mulheres começam a falar, ai, então ela é maravilhosa, que não sei o quê, fala mais dela, porque a gente não tem muito disso, né? Então, é importante, assim, a metodologia do rolê sempre traz o olhar, né, para a população negra, para a população de povos originários e para as mulheres, porque a gente entende que são, né, 3 grupos sociais que volta e meia a história dita oficial traz de maneira muito rasa ou não traz. Então, tem disso. E aí isso também é uma coisa que se entrelaça com outros projetos lá do estúdio, como a exposição Nós, Arte e Ciência por Mulheres. Foi uma exposição que ficou em cartaz no Futuros, no ano passado, e a gente fez um rolê fazendo a visita dessa exposição, que era uma exposição que valorizava a presença de mulheres na ciência. A gente tem Nise da Silveira, a gente tem Dona Ivone Lara, a gente tem diversas outras mulheres que são essenciais para a nossa ciência, para a nossa pesquisa, e que não são tão valorizadas. Então, a gente já fez um rolê no Museu de Imagens do Inconsciente, né, assim, e foi muito legal. A gente falou de Dona Ivone Lara e metade do público... Isso eu nunca ouvi falar. Fica no Engenho de Dentro. Existe o Instituto Municipal Nise da Silveira, que é onde foi o hospício. E lá hoje tem várias instituições que trabalham juntas lá. E aí tem o Museu de Imagem do Inconsciente, que foi criado pela doutora Nise. E Dona Ivone Lara, quando era enfermeira, ela atuou lá usando a música como forma de tratamento. Então, assim, foram 2 mulheres que usaram a arte, o afeto e o cuidado para transformar uma realidade muito violenta, muito dolorosa. E a gente teve um outro rolê também, trazendo até essa questão da saúde mental, que foi na colônia Juliano Moreira, que é um subbairro em Jacarapaguá, que também foi um hospício, foi o último hospício a encerrar o seu processo de internação compulsória. Então, a última paciente mulher saiu de lá em 2022 só. E foi lá, a gente pôde conhecer a história de algumas pacientes, a grande maioria de mulheres negras, né? Porque era um lugar que não era um lugar de cuidado da saúde mental, era um lugar de despejo de pessoas marginalizadas, que a sociedade não queria. Assim como o Bispo do Rosário, né, foi preso, e vários outros foram presos porque brigou na rua, teve um surto, tava errante pela rua, era jogado lá. Muitas mulheres negras que não cumpriam o papel que a sociedade queria exigir para elas, foram deixadas lá para serem internadas, para sofrerem os mais tipos de violência de tratamento, né, entre muitas aspas, e puderam, através da arte, transformar um pouco dessa relação. E hoje é um lugar que também se transformou muito por conta da arte. As pessoas não ficam mais lá internadas, mas elas vão fazer os tratamentos com arte-terapia, com musicoterapia. E a gente pôde conhecer, assim, o trabalho de diversas mulheres. E aí tem uma, que é a Rogéria, que é o amor da minha vida. Vou mandar esse podcast para ela depois. É uma pintora maravilhosa. E o trabalho dela vai muito no trabalho das pinturas de bailarinas negras. E aí, ela contando uma vez que uma das coisas que fez com que o processo psiquiátrico dela se startasse ali, né, começasse, foi porque ela queria ser bailarina. E os pais falaram, não tem bailarina preta. E isso impactou ela pro resto da vida, e ela virou uma grande pintora. Ela tá lançando um livro, se eu não me engano. Isso a levou para o espaço? Foi uma das coisas que desencadeou nela um processo de surto, de psicose, enfim.
Então, assim, e aí a gente descobriu essa história com a Isabel. A Isabel é a idealizadora do rolê e o Léo é nosso parceiro de audiovisual. A gente foi lá para fazer uma visita pro rolê. Adoro histórias, adoro. A gente foi fazer uma visita pro rolê, eles se depararam com a história da Rogéria e foi uma das inspirações para um curta que a gente lançou há 2 anos atrás. Que é premiado. Que é premiado. O Eu Queria Ser Bailarina. Ele ainda não está disponível na internet, a gente está trabalhando para botar ele disponível muito em breve, porque ele passou por esse processo de festivais e tudo mais. Uhum. E é um curta justamente que fala sobre isso, assim, sobre a busca por inspiração, quando você não tem inspiração, né? Então, assim, a Rogéria, a história dela foi uma dessas inspirações, e aí eu lembro quando a Bel e ela me convidaram para produzir o curta, eu fiquei muito emocionada porque eu fiz balé minha vida inteira e eu me deparei muitas vezes com essa segregação, com esse racismo de que eu não era pertencente aos padrões necessários do balé para estar na frente, para fazer a apresentação principal. Então, assim, como era uma coisa de escola, né, assim, eu tava pagando, eu tinha que fazer. Eu não tinha muito como me excluir dali. Uhum. Mas eu ficava mais no cantinho, mais no fundo. Ainda assim. O meu cabelo nunca estava perfeitamente alinhado, a minha calça não era da minha cor. Então, assim, foi um filme também que trouxe muito dessas questões. E aí eu falo, cara, ele costura muito um pouco disso tudo que eu trabalho, que eu vivo, né? Assim, a questão do território, a questão das histórias, das memórias e de como transformar esses momentos de dor e essas memórias em algo que possa ser ressignificado. Tô impactada, assim, porque era um rolê inicialmente, né, lá na Sim. Colônia Juliano Moreira e veio a se transformar. Abriu portas para virar um filme, assim. E a Rogéria assistiu? Obviamente. Assistiu, foi. A gente fez alguns encontros com ela, a gente passou o filme lá na colônia para as pessoas que fazem Ela tratamentos aparece no lá. filme? Não, o filme é uma ficção, É ficção. é um curta de ficção. E é inspirado também em várias outras vivências da própria Isabel. Na sua, como você bem na colocou. minha, e foi muito importante, assim, pra mim, porque foi minha primeira experiência no audiovisual. Eu virei pra Bel e pro Léo e falei assim, gente, vocês são doidos de me pedir pra produzir uma coisa assim, e eles falaram, não, a gente confia em você. E isso é uma coisa muito bacana também, né? Quando a gente trabalha com pessoas pretas, a nossa autoestima muitas vezes vai lá no alto, porque assim, a minha insegurança foi muito minimizada por estar numa equipe de pessoas pretas. A equipe do filme é 99,9% de pessoas pretas e mais de 70%. É muito difícil. E mais de 70%, 80% de mulheres. Então, assim, eu fiquei muito orgulhosa que falaram que o meu set foi um set de muito cuidado, de muita atenção, todo mundo se sentiu bem. Foi uma correria, só 3 dias de gravação e tudo mais, mas assim, como a gente se conectar, né, e estar nos nossos espaços com as nossas pessoas, a gente consegue ter uma certa tranquilidade, né? A gente bloqueia parte do que faz com que a gente fique inseguro muitas vezes, porque é isso, a gente não tá sendo julgado por Ficar em pessoas alerta brancas. o tempo todo, Exato, como a gente fica, né? não tá sendo julgado por pessoas brancas, a gente não tá se comparando a outras pessoas. Então, assim, foi um processo muito gostoso, de muito aprendizado e muito enriquecedor, assim. E aí eu falei que eu falo muito, gente. Não, fica à vontade, o espaço é pra isso. Teve uma cena que, assim, o último dia de gravação foi muita correria, a gente tinha uma questão de luz, e aquela coisa, né, de cinema independente, não tinha dinheiro pra fazer em outro dia, então, correndo, e a gente precisava mudar o cabelo da personagem pra fazer aqueles coquinhos banto, né. E aí veio o assistente de direção, que toma conta dos horários do set, de tudo, e falou, gente, eu preciso desse cabelo pronto em 5 minutos. E a maquiadora, assim, eu preciso de 20. Na hora, eu gritei, todo mundo que tinha, e veio a diretora de arte, a mãe da protagonista, todo mundo com a cabeça. E aí eu só gritei e falei assim, making off, vem pra cá, porque isso tá muito bonito. Porque eram várias mulheres pretas na mão, no cabelo de uma menina preta pra fazer acontecer. E o simbolismo disso? O simbolismo disso, assim, ao mesmo tempo que eu tava desesperada com o horário, eu tava arrepiada, com lágrima caindo. Então, assim, foi muito, muito especial, assim. Então, eu acho que quando eu falei mais cedo, né, que eu tenho esse privilégio de ter ido trabalhar com algo que eu gosto, que eu acredito, eu também tenho o privilégio de ter tido essas experiências, assim, que reforçam muito essa potência de estar entre mulheres pretas e que confiam no meu trabalho, que eu confio no trabalho delas e que a gente faz acontecer coisas muito maravilhosas.
Eu fiquei emocionada com essa história. Eu vou te mandar o link do filme pra você Não, quero assistir. assistir, por favor. Vou assistir junto com a minha filha. Eu tô conversando aqui, gente, deixa eu passar aqui a bio da Beatriz Novelino, Bia Novelino, produtora cultural com foco em territorialidade e pertencimento étnico-raciais. A gente está batendo um papo muito gostoso aqui, praticamente de amigas. Estou conhecendo muito mais o Rio de Janeiro. Convido vocês a conhecerem o rolê. Quem quiser conhecer, como faz? @rolê carioca. E, gente, é rolê. Rolê, Porque meu somos Deus. cariocas, a gente tá deixando... O mico da pessoa. Não, tá tudo bem. Todo mundo, até gente que trabalha no rolê há anos, a gente fala rolê, eu fico, gente, É rolê. não podemos deixar isso acontecer. Não, isso é muito sério. E aqui no Rio de Janeiro isso é muito Rolê sério. carioca. Rolê carioca no Instagram. Vocês vão ver meu rostinho lá, porque além de produzir, eu apresento também. A gente cria conteúdo. A gente tem um canal no YouTube que também é Rolê Carioca. Tem muita gente que fala pra mim que deixa passando assim como se fosse podcast, porque vai ouvindo. São entrevistas com pessoas. Então a gente tem entrevista sobre o Museu do Samba, sobre a Portela, sobre o Clube do Bangu. A gente tem vários conteúdos audiovisuais muito maneiros lá no site pra assistir. E é gratuito, né? É importante Gratuito, sinalizar. livre de inscrições. A gente faz um rolê por mês, cada vez num roteiro diferente. O desse mês agora de julho, é dia 26 de julho, na Tijuca. Também vai ser muito legal pra gente falar sobre esse bairro, né? Que tem uma vocação cultural também super potente. Vai ser Então- onde? Eu sou da Tijuca. Qual Então, o roteiro a gente lá? sai da Sans Penha e a gente anda até a Vocês Muda. têm um foco ali, né? É, O centro da Tijuca. Então a gente sai da Sans Penha e a gente anda até a Muda, caminhando por diversas ruas, diversas praças, monumentos, pra gente trazer à tona um pouquinho dessa história, desse bairro que realmente é muito múltiplo. E é o segundo roteiro já que a gente faz pela Tijuca, de tanta história que tem. Isso que você está trazendo, assim, né? Acho que a correria nossa do dia a dia e a tecnologia, a chegada do celular, nossa vida também está aqui no celular, que a gente só anda aqui mexendo e mexendo e mexendo. A gente não consegue perceber, valorizar, conhecer ou reconhecer o que ali, que o nosso bairro, né? Não falo nem de bairros muito conhecidos, né, grandes, mas a nossa região, o Sim. nosso entorno ali oferece. Ao passo que muitas vezes, quando a gente vai viajar para fora da nossa cidade, né, para fora do país, estado Sim. do país, a gente dá atenção a essas visitas históricas para conhecer os Caminhar lugares. pela cidade. A pessoa, não, porque eu vou pra Europa, eu vou andar muito. Porque é tudo batendo perna, você chega em tudo que é lugar. No Rio também. Você Faz isso em Madureira, é riquíssimo Madureira. Sim. E tem Oswaldo Cruz, e tem a Glória com essa história que você trouxe também. Sim. Acho que o dia a dia, assim, o mundo contemporâneo, ele dificulta, ao mesmo tempo que ele dá acesso à informação para gente, ele dificulta a nossa atenção para olhar com detalhe, sabe, no detalhe das coisas, Com certeza. dos territórios, dos monumentos que contam suas Sim, histórias. com certeza. Assim, eu gosto muito de falar para as pessoas fazerem um exercício, e é uma coisa que a gente faz no rolezinho, né? Que é o nosso braço voltado para escola pública, para alunos, assim. Eu sempre falo, gente, faça um exercício, faça uma pesquisa do nome da sua rua. Para você descobrir se é um cara militar que ganhou aí uma patente, uma guerra, alguma coisa, para descobrir se é um morador antigo. Quem dá nome à sua rua, sabe? Qual a relação que essa pessoa tem com esse território? Ah, ela nasceu aqui. Ou é um nome que deram porque precisamos homenagear alguém e vai para essa rua aqui no meio do nada. Né, no meio do nada no sentido de não ter nenhuma relação com a história local. Então, eu acho que essa questão, né, do celular, muitas vezes realmente tira da gente um pouco desse brilho, né? Assim, a gente usa muito no rolê essa coisa do flanar. Às vezes é legal você passar pela cidade apenas fluindo e vivendo, observando os detalhes da arquitetura. Gente, o centro do Rio, ele tem uma beleza, assim, que você se depara com prédios de arte déco, com prédios coloniais, que estão ali convivendo juntos, sabe? Então, eu acho que vale muito a pena, assim, respirar e olhar para a cidade de outra forma, pra gente até diminuir, assim, o tempo de tela, sabe? Passar a viver um dia na cidade um pouco mais de leveza e um pouco mais de curiosidade também. A gente falou sobre Realengo, e aí quando você falou desse bairro, você citou a questão cultural que tem lá, né, da importância da gente ocupar as praças. E aí lá tem o Parque Realengo, né, que é um espaço que inclusive vai ser expandido agora, né, vai ter a obra de expansão. E muitas pessoas são contra
Eu digo isso porque eu acompanho muito, leio bastante a imprensa, né? E vejo muitas pessoas criticando nas redes sociais mesmo, porque é uma praça, porque é desnecessário, porque tem que investir em educação, tem que ter um posto de saúde, um hospital. E as pessoas não reconhecem, e como a gente está falando de território, a importância de você ter um espaço de lazer dentro do seu bairro, porque isso também é um direito das pessoas, porque ali acontece a convivência, acontece as trocas, acontece de fato o momento de lazer, de descanso, e pode ser também um lugar para que se homenageie pessoas, mulheres principalmente, né, que é o nosso foco aqui, pessoas importantes para a história daquele lugar ou para o contexto nacional. Qual que é a sua visão sobre isso, você que lê e entende sobre territórios? Olha, eu concordo super com você, assim, são espaços necessários. Eu acho muito triste, né, quando a gente vê as pessoas fazendo esse tipo de comparação do tipo, não precisa disso de cultura, tem que ter posto de saúde. Assim, o dinheiro para saúde existe, o dinheiro para educação existe, o dinheiro para cultura existe e precisam existir. E eles precisam ser, inclusive, multidisciplinares, assim. A gente hoje tem muita gente que estuda, né, a importância da convivência para a melhora da saúde. Eu estava falando de Nisa Silveira agora há pouco, assim, cara, a arte é um mecanismo, uma ferramenta essencial para a gente pensar em saúde. Mas falando de Parque Realengo, e agora eu fico até um pouco nervosa porque eu preciso honrar minhas amigas pesquisadoras, Marcele Oliveira e Juliana Batista, que Marcele hoje ela é campeã da COP Brasil 30, tá viajando o mundo falando sobre justiça ambiental, justiça climática, cria de Realengo. Juliana também é uma pesquisadora, minha inspiração para fazer o mestrado lá na Unirio. Ambas são ali da região e elas que me apresentaram o Parque Realengo desde antes dele existir, desde quando ele era uma luta dos moradores, que era um espaço abandonado, né? Era do exército. Do exército, mas era um lugar abandonado, quase que um lixão. E aí a ocupação Parquinho Verde começou há quase 20 anos atrás. Tem moradores hoje históricos que estão nessa luta há muitos anos e começaram a capinar, começaram a cuidar, começaram a fazer intervenções ali, a lutar por esse espaço verde, porque Realengo é um dos territórios mais quentes da cidade, não tem área verde, né? Então, hoje a gente vê, tipo, bairros arborizados e bairros da Zona Oeste, tem uma dicotomia, assim, muito grande. Então, assim, a primeira coisa a ser dita o Parque Realengo e a sua expansão agora são frutos de luta popular, de luta dos moradores, e é um dos maiores exemplos do que eu falo do rolê. Quando a pessoa conhece o seu território, ela vai de alguma forma pensar em transformar ele, e essa galera tá fazendo isso. Então, é um espaço, a convivência, o espaço de lazer lá dentro é um espaço de educação também, porque a gente tem as naves do conhecimento, que tem programações absurdamente incríveis, tem espaços, eu acho que a navezinha de Realengo não, mas as naves do conhecimento enquanto equipamentos, né, são maravilhosas. E aí, na nave de Realengo não tem, mas eu sei que na de Engenho de Dentro tem espaço para podcast. Você pode agendar e criar o seu podcast lá. Então, assim, a gente precisa trazer toda essa informação para o resto da população para que a gente pare de falar que era melhor ter feito um posto de saúde. Assim, se a gente tem um espaço de lazer, de exercício, de convivência, a necessidade de um posto de saúde, inclusive, diminui. Então, agora, o rolê o primeiro rolê em Realengo foi antes do parque ser inaugurado, já tinha lá as obras, a gente parou na porta para falar sobre isso, e a gente fez um rolê no ano passado sobre o Parque Realengo falando de justiça climática, que é um termo que impacta todo mundo, mas que quase ninguém conhece ainda a partir desse foco, né? A gente está agora sofrendo de frio no Rio de Janeiro, e eu já estou desesperada com o calor. Já estou pensando, se o frio está assim, como vai ser o calor? E o que a gente está fazendo para mitigar isso? Espaços como o Parque Realengo são essenciais para esse pensamento, para essa construção de reflexão e para essa mitigação. Porque é isso, lá tem... agora, na expansão, a ideia é ter a área verde maior, que tem, inclusive, uma flora nativa preservada, com espécies que eles querem manter por lá. Tem a luta para a construção de um centro de memória, porque é isso, sem memória a gente não anda para frente. E eu tô muito ansiosa para ver como essa expansão vai se dar e ver cada vez mais a ocupação do parque ser real. Assim, lá tem as churrasqueiras, estão sempre esgotadas. Imagina. Para você poder
fazer o seu evento, enfim, tem corrida que acontece lá, tem a galera que vai caminhar, já percebi assim, um grupinho de senhoras aposentadas que vai lá fazer a sua caminhada. Então, espaços de convivência são essenciais para a gente pensar uma cidade que consegue trazer essa multidisciplinaridade, que vai trabalhar a educação, vai trabalhar a saúde, vai trabalhar história, memória, cultura. Lá acontecem apresentações, tem a galera de grupos de dança que ensaia por lá. Então, assim, são espaços essenciais. E aí a gente tem hoje o Parque Realengo, a gente teve agora a inauguração do Parque Piedade, que eu ainda não fui, mas está na rota aí de um futuro rolê. Tem o Parque na Pavuna também. Então, é muito bom a gente ver a construção. A Pavuna é literalmente dentro da comunidade mesmo, sim, né? Sim. E é um espaço que é isso, tem que estar onde as pessoas estão, né? Tem que servir as pessoas. Também não adianta começar a querer criar parques para dizer que são criados e que não estão conectados. Que a galera não chega, que é difícil de chegar, ou que não tem o que a população de fato precisa. E aí a gente vê isso, né, pro lado da Zona Norte e Zona Oeste, quando aqui, centro, Zona Sul, a gente tem o Parque do Flamengo, que é o maior parque da cidade, e que em outros lugares a gente tem pracinhas arborizadas, a gente tem espaços de convivência que tem uma utilidade. Então, assim, eu espero ver cada vez mais espaços como esse pela cidade e que eles surjam a partir do que as pessoas estão pedindo, do que a população está de fato buscando e querendo transformar no seu próprio território. Diante disso, a educação, a cultura, elas são ferramentas assim fundamentais para a luta antirracista? Sem nenhuma dúvida, assim. Eu acho que a educação, ela... a gente tem uma outra vertente do rolê que a gente sempre fala assim, né? Desde que a primeira pessoa traficada de África chegou nesse território, houve resistência, né? Então, a gente passa a entender toda essa resistência e as formas de acesso e formas de estratégias de manutenção, de resistência, de celebração, de tudo, surgem a partir de uma certa educação, né? Então, assim, as pessoas negras demoraram muito para ter o acesso à educação liberado, né? Hoje, quando a gente fala de cotas, a gente precisa lembrar das leis, lei do boi, lei do território e tudo mais. Então, sem educação, a gente não consegue avançar. A gente hoje, né, vê os 20 anos de lei de cota, e aí a gente ainda tem gente que diz que não entende, né, a importância desses mecanismos. Ou a gente entende a educação para além da educação formal também, né? Das pessoas conhecerem sobre isso, irem fazer um passeio e aprenderem um pouco mais, aprenderem que elas podem sim entrar no museu. Isso tudo abre, né? Expande o leque de possibilidades e de não só subjetivos das pessoas, mas também de ação. De, tipo, melhorar de trabalho, arranjar um emprego, construir uma carreira, mas também de vivenciar e possibilitar viver outras coisas. E a valorização territorial ali, como que ela contribui para essa luta que tem aí tão arduamente temos no dia a dia? Então, eu acho que a valorização territorial ela é importante principalmente para a gente entender da onde a gente vem, né? Para onde a gente quer partir. E aí, eu li nos últimos 2 dias uma coisa que me marcou um pouco, assim, que essa coisa que a gente precisa se enraizar. E as raízes nunca nascem sozinhas, né? Elas sempre são ali coletivas de alguma forma. Para que a gente possa, de fato, florescer, né? Então, eu acho que quando a gente se apropria do nosso território, entende... Eu não gosto muito dessa palavra, mas entende a potência que ele tem, as possibilidades que ele te dá para você começar a mexer nas estruturas de poder, seja as estruturas de poder desse próprio território, desse próprio espaço, para que você consiga ganhar cada vez mais espaço, é importante para que a gente possa ter uma raiz, ter uma segurança, né? Se ter ali um embasamento e até um lugar para voltar também, um lugar de acolhimento, porque eu acho que, falando de mulheres negras, esse lugar de acolhimento, ele é sempre importante, porque é muito duro vivenciar o que a gente vivencia fora desses lugares. Então, ter esse espaço de acolhimento e uma raiz de onde você veio, com quem você veio, o que te constituiu, para que você possa ocupar sabendo a partir dessas histórias, a partir dessas memórias, a partir do que foi feito, de como você pode melhorar não só o seu território, como outros também. Eu estou conversando aqui
com a queridíssima Beatriz Novelino, produtora cultural formada pela UF, com mais de 14 anos de experiência em produção executiva e audiovisual. E a Bia atua no planejamento estratégico de projetos voltados à territorialidade, patrimônio, educação e pertencimento étnico-racial, através do Rolé. E qual é a produtora? Estúdio Umbaracá. Estúdio Umbaracá, que é responsável pelo Rolé e outras iniciativas que você já descreveu aqui. Vamos falar o nome do estúdio também, para a gente poder valorizar e apoiar iniciativas como essa. E a gente tem um papo aqui muito legal sobre pertencimento, sobre territorialidade, sobre empoderamento feminino, educação, cultura, lazer, sobre tudo, aqui abarcamos tudo. Exatamente. Porque isso tudo fala sobre o Júlio das Pretas, porque tudo isso perpassa pelas mulheres, porque as mulheres que são a maioria no nosso país, as mulheres que ajudam a construir, a levantar, a elevar esse país, e o Rio de Janeiro, então, que é pulsante, que é a mulher que é ali, que faz, que acontece, que coloca a sua energia. E o Júlio das Pretas é para celebrar também essa potência, embora você não goste dessa palavra. Aliás, por que você não gosta da palavra potência? Na verdade, não é que eu não gosto dela, eu acho que ela tem sido usada de forma quase que esvaziada muitas vezes, sabe? Fica muito repetitivo também. Mas eu também não consigo chegar numa palavra melhor, então a gente... Então vamos de potência. Vamos de potência, porque é sobre potência no fim das contas mesmo. Mas é isso, quando cai no gosto, né, que as pessoas se caem ali no linguajar comum, fica repetitivo, mas ao mesmo tempo potencializa. Tudo é o que melhor traduz, né, a essência do que a gente quer dizer. E aí, Júlio das Pretas, diante de tudo isso que a gente trouxe, essa nossa fala, a sua fala, essa construção, a valorização do território, a importância da saúde mental, que aí você trouxe o caso lá dos dois espaços, a Colônia Juliano Moreira e também Nise da Silveira, e como foi o trabalho para o seu filme, que foi um ambiente de audiovisual, que teve valorização ali, respeito à saúde mental dos envolvidos, que isso é muito importante. Pegando tudo isso, Júlio das Pretas, como que a gente consegue transformar isso em potência? Eu acho que a gente precisa, literalmente, assim, botar pra fazer, sabe? Valorizar as iniciativas, como você falou, do evento do dia 25, convidar as pessoas, questionar pessoas para além dessa bolha, né? Assim, por que eu vou chamar só pessoas pretas para esses eventos do Júlio das Pretas? Por que eu não vou questionar e apresentar para todo um outro grupo do rolê, para o público do rolê, a existência dessa data, desse marco, convidá-los a entender um pouco mais, apresentar mulheres pretas para que eles possam conhecer e usar como suas referências, né? Então, assim, hoje quando a gente fala de empoderamento, a gente pode falar a gente tem mais atrizes pretas na TV, nos filmes e tudo mais. Mas a gente tem essas pessoas pretas, essas mulheres pretas escrevendo as suas histórias, a gente tem essas mulheres pretas em cargos de decisão. Como é que a gente consegue, de fato, né, levar isso para além do marco do Júlio das Pretas e convidar para que todas as pessoas, principalmente pessoas brancas, valorizem pessoas pretas, mulheres pretas em espaços de decisão, que elas possam ser convidadas, que elas possam ser homenageadas, como você foi no evento, que elas possam ser chamadas para construir algo juntos, para que as histórias, as ideias e as propostas delas sejam de fato ouvidas, discutidas de igual para igual. Então, eu acho que o rolê, né, tem como missão mesmo apresentar mais histórias de mulheres pretas por aí, da gente criar conteúdos, da gente criar podcasts, da gente criar formas de disseminar mais essas vozes para todo o público e não só para nossa bolha de mulheres pretas. É isso. Você deu aí algumas sinalizações, né, do que cada pessoa pode fazer, mas na prática, me dê 3 exemplos para que as pessoas que estão nos acompanhando aqui saibam que se eu fizer 1, 2 e 3, eu vou estar, de fato, contribuindo para a valorização, reconhecimento e ampliação aí de mulheres pretas em todos os espaços. Pode ser aquele trabalho de formiguinha, porque eu gosto muito disso, assim, da gente... Sim. Porque sempre que a gente traz alguma fala, as pessoas sempre pensam de maneira macro. Mas, às vezes, ali a maneira... E já trago até um exemplo. Como uma mãe educa os seus filhos
né? Respeitando o próximo, respeitando a diversidade, respeitando a questão racial. Tudo isso já contribui um pouquinho ali dentro da educação, dentro do seu lar, você já é capaz de movimentar, de quebrar aí correntes. E você, quais exemplos você traz? Olha, eu acho que o primeiro exemplo talvez seja, aproveitando esse gancho que a gente falou sobre a gente estar muito super conectado hoje em dia, faz uma limpa no seu feed, passa a seguir mulheres pretas. Você se interessa por história? Procura historiadoras pretas para você seguir, para você acompanhar o olhar delas. O seu lance é vida fitness. Procura mulheres pretas com corpos reais para você seguir, para você sair um pouco dessa bolha de uma padronização que na vida real não existe. Quando a gente entra no metrô, pega um trem, a gente vê a vida real. Então, assim, eu acho que transformar o nosso feed o mais perto da realidade possível, assim, de seguir pessoas pretas, mulheres pretas, eu sou mãe, acompanha mães pretas que fazem, né, a criação de conteúdo, porque a partir disso você vai aprender um pouco mais sobre como educar os seus filhos de maneira antirracista de fato, você vai acompanhar outras formas de vivenciar uma internet, né, a partir de outros olhares. E tem muita mulher preta fazendo conteúdos bons, assim, sobre todos os assuntos, Por isso que você está aqui hoje, fazendo conteúdo, e também no rolê. Que isso. Eu acho que a segunda dica, e eu acho que a gente está, né, num ano em que não dá para não falar disso, que é vote em mulheres pretas. A gente tem uma população no Brasil de mais de 56% de pessoas negras, e a gente tem um poder que deveria refletir a realidade do país para nos governar, que não está nem perto disso. Então, avaliando bem, claro, né, as agora pré-candidatas, mas a gente tem muita mulher preta na política, tentando chegar em espaços de decisão, em espaços de poder. Então, eu acho que é essencial a gente pensar nisso, assim. Não é só dar um voto, porque é mulher preta. Não, mas é porque tem muita mulher preta muito boa, com muitas propostas muito boas. E que não são propostas identitárias, como muita gente fala, né? São propostas pensadas para toda a população. Coletivo. Então, eu acho que vale a pena, a gente tem tempo. Aqui no Rio, a gente tem muitas mulheres boas pensando aí para Senado, para deputado federal, deputado estadual. Então, assim, eu acho que é literalmente assim, um voto importante, estratégico nisso, pensando em mulheres pretas em lugares de poder, em lugares de decisão. E a terceira dica, eu vou puxar a sardinha pro meu lado e falar, vá no rolê, acompanhe os conteúdos do rolê, porque de fato a gente olha para a história a partir de um lugar que preza pela valorização de mulheres negras, e conhecendo um pouquinho mais da história, a sua relação com a sociedade, com o território, vai mudar. Nem que seja para você chegar numa mesa de bar e contar uma curiosidade da história, a partir dali puxar um assunto, puxar uma discussão com seus amigos, levar isso também, né, para os seus filhos, ensinar uma outra forma de estudar a história. A gente hoje tem as leis de ensino afro-indígenas nas escolas que ainda não são completamente cumpridas, né? A gente tem essa dificuldade, mas é muito legal, assim, quando a gente vê que tá estudando junto com o filho e aí você traz um conteúdo que você viu no rolê, que você aprendeu de uma outra forma, que você vai ter um olhar crítico para essa história dita oficial. Então, acho que essas são as minhas 3 dicas, assim, da gente conseguir celebrar o Julho das Pretas de forma prática. Então, qual é o arroba do rolê? @rolê carioca, no Instagram, no YouTube e no site rolecarioca.com.br. Tá feito o convite, tem aqui também as 3 dicas que ela deu, muito importantes para a gente poder enaltecer, valorizar e trazer as mulheres pretas para todos os espaços. Agradeço muito, muito a você pela participação e principalmente a você, Bia, por estar aqui com a gente, pelo seu tempo, por compartilhar conhecimento aqui com a gente. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela participação. Estarei acompanhando vocês nas próximas edições e contem com a gente sempre também. Tá joia, muito obrigada. E assim nós encerramos mais o Empoderação, deixando o convite para o evento no Mucab, organizado aí pela Marcele Oliver, e também o Instituto Avança Negra, e também para o próximo rolê que vai ser na Tijuca. Entra lá no Instagram para você, nas redes sociais do rolê, para poder conseguir saber as datas e se organizar, tá bom? Tchau, tchau!